O uso crônico dessas substâncias pode levar a danos cerebrais permanentes, tá? Resultando em problemas cognitivos persistentes. E o maior deles é a confusão mental. Às vezes a gente vê, por exemplo, eu trabalhando dentro de clínica, eu já tive oportunidade. Eu não digo, quando eu digo oportunidade, eu digo dentro de uma visão analítica, de uma visão científica, porque na verdade é muito triste a gente ver isso, né? Por exemplo, consumo elevado de álcool, prolongado, elevado, né, de álcool, de cocaína, de crack e de maconha, a pessoa entra numa situação crônica, às vezes, tá? E aí você vê aquela pessoa assim dentro da clínica, né, o tempo todo assim, ó. Você percebe que existe uma confusão mental ali e que muito provavelmente aquilo não vai retroceder mais, tá? Porque já tem 15, 20, 25, 30 anos, né? Principalmente, tá? Álcool e maconha. O álcool, ele pode causar um probleminha, uma doença chamada encefalopatia alcoólica. É uma condição caracterizada por confusão, confusão mental, que chega a alterar a personalidade e o comportamento cognitivo. O que é comportamento cognitivo? É a maneira de falar, a maneira de entender as coisas, a maneira de se expressar, que já está ali comprometendo a personalidade da pessoa, né? Então isso, né, é o problema da confusão mental, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? É importante a gente ressaltar aqui que a confusão mental causada pelo uso dessas substâncias pode ser perigosa, tá? Pois ela pode levar a comportamento de risco e colocar a pessoa em situações potencialmente prejudiciais. Além disso, a confusão mental também pode dificultar a capacidade da pessoa de reconhecer o problema e procurar ajuda. Então, se a pessoa já entrou numa confusão mental, ela estará numa situação de risco. Por quê? Porque ela tem a capacidade de julgar e de decidir prejudicadas. Então, ela, por exemplo, pode pegar o carro e dirigir, e na hora H ela pensar que tem que virar para a esquerda, mas vira para a direita. Eu já vi, por exemplo, paciente que pegaram o carro, estacionaram bem na beira da estrada, onde tinha praticamente um abismo, e estacionaram praticamente em cima. Na hora que abriu a porta, que ele deu um passo, ele foi pro buraco. Caiu dentro do buraco. A sorte que não foi o carro antes, né? Por quê? Porque fica cognitivamente completamente confuso. Não tem muita noção de tempo, de espaço, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Fica com a personalidade prejudicada, por quê? Porque acha que pode fazer tudo, fica completamente desorientado das condições, das faculdades normais do ser humano, né? E um problema maior ainda é que um sujeito que está assim, ele não tem condição cognitiva, psicológica necessária para entender que ele precisa de ajuda. Não tem. Ele está confuso mentalmente. Se alguém não pegar na mão dele e levar ele para uma clínica, ou levar ele para um psicólogo, ou levar ele para um psiquiatra, ou, enfim, algum tratamento, se ninguém fizer isso, ele não vai de forma nenhuma chegar a um tratamento.